Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje vocês estão vendo que a gente não está nos nossos estúdios, a gente está direto no escritório Alfonsin e hoje a gente tem o privilégio de conversar com um dos sócios, o Dr. Pedro Alfonsin. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra e uma satisfação falar sobre o empreendedorismo, sobre a carreira dentro da advocacia contigo, Cláudia, e com os teus, a tua audiência no YouTube. Muito obrigada. Bom, então vamos começar, com algumas perguntas, de praxe, do nosso canal. Sim. De conversar um pouquinho contigo, como é que começou essa carreira empreendedora? Já nos bastidores, a gente já conversou um pouquinho, Sim. Então agora eu quero que o pessoal de casa conheça um pouquinho essa tua história. Perfeito. Eu sou advogado de profissão, formado em 2005, desde o início da carreira. Eu vim já de inspiração da carreira do meu pai, então sempre quis ser advogado, nunca quis ir para concurso público, etc. Trabalhei desde o início da minha faculdade em outro escritório, depois vim para cá, estabeleci minha competência no início da carreira, A advocacia hoje no Brasil tu tens mais advogados que no mundo inteiro, ou seja, a advocacia do Brasil representa mais de 50% da advocacia do mundo e o número de faculdades do Brasil também. Então existe uma concorrência enorme, já existia em 2005, mas ela vai se acelerando ainda mais, para aquele advogado que está iniciando nos dias de hoje. E quando iniciei a carreira, me lembro muito bem que já procurava diferenciações dentro do mercado, para colocar o nome em destaque. Nós, na advocacia, nós temos um código de ética bastante rígido, com as questões de divulgação do nosso trabalho. Então, me lembro muito bem que na época eu procurei fazer duas especializações, uma em Direito Civil na URGS e outra em Direito Desportivo, E quando as pessoas questionavam o que estava fazendo, o que estava estudando e falavam em Direito Civil, parecia que as pessoas não escutavam, mas Direito Desportivo despertava um interesse muito grande. Diferente, Exatamente. Então, assim foi um bom impulsionamento no início de carreira, e me lembro até que eu já me movimentava bem na época, aí comecei a participar das questões institucionais, lancei um site próprio meu para divulgação de notícias jurídicas na época, que fazia bastante sucesso. Depois eu não consegui dar sequência no trabalho, mas foi algo bacana também para impulsionamento no início de carreira, onde publicava artigos meus, dos amigos, notícias jurídicas, etc. Mandava newsletter todos os dias. Depois também comecei a fazer um trabalho institucional muito forte no início de carreira, junto à Ordem dos Advogados. Iniciei como membro da Comissão do Jovem Advogado na época, e membro da Comissão de Direito Desportivo. Fizemos um dos maiores eventos de direito desportivo à época, que trouxemos autoridades da FIFA para tratar de temas do assunto. Aí o presidente Cláudio Lamaque me convidou também para participar da presidência da Comissão do Jovem Advogado, para praticamente inaugurar o projeto aqui no estado, bacana também. Bacana. Então foram coisas que deram um impulsionamento no início de carreira importantes. Que bacana. E essa parte que é bem bacana, pro nosso canal de empreendedorismo, essa parte do jovem advogado, que tu instituiu. Sim. Isso é bem bacana porque eu queria saber um pouquinho, eu conheço, mas Sim. De repente o pessoal do canal não conhece, como é que funciona? Então esse advogado, ele recém se forma, procura a OAB, tem orientações de ética, Sim. serviço, perfil? Ele passa a integrar o dia a dia da entidade, na administração. A ordem é feita por colegas que se voluntariam a participar da entidade, Então todos os cargos eles são não remunerados, e em contrapartida ele tem uma possibilidade de convivência com outros advogados, ele ganha uma musculatura profissional importante, passa em muitos casos a aprender a falar em público, tem oportunidades de dar palestras, porque para o advogado é muito importante divulgar o seu trabalho em palestras, também temas específicos.
E isso, junto com a atuação profissional, junto com a parte acadêmica, né, muito importante também, ajuda a impulsionar, ao menos foi assim o meu caso, né, ajuda a impulsionar o advogado no início de carreira, né. E após esses atos de especializações também fiz meu mestrado na URGS, mas o que me apaixona mesmo é o dia a dia na advocacia. Bacana. E falar um pouquinho sobre os medos de empreender. Como a minha empresa também é familiar, né, que eu te comentei, né, e a tua também, como é que foi, assim, a tua carreira analisando o teu pai? Em algum momento tu pensou assim, será que a advocacia sempre terá futuro? Será que eu não tenho que, de repente, uma coisa mais sólida? Acho que desde 2010 eu tenho, digamos assim, voo solo, né? Então toda a renda minha é proveniente dos meus trabalhos, dos clientes que eu capto, do trabalho que eu realizo. Certo. Então, sempre deu super certo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz profissionalmente, porque eu parti para realmente empreender realmente, né? E não me arrependo. Tive sorte em alguns momentos, né? Com algumas pessoas que me ajudaram muito, com clientes. Mas o advogado ele tem que eu acredito que o advogado, para ser pleno, ele acaba tomando esse rumo de buscar voo solo, digamos assim, do seu nome, né? As profissões elas estão passando por desafios de se reinventar no dia a dia, as empresas, os setores, né? Então as modificações elas são automáticas, como a gente fala, disruptivas, né? E a advocacia não é diferente. Eu tenho muita fé nessa profissão. Eu acho que o advogado ele tem os meios de se destacar, de fazer a captação dos clientes através hoje de especialização, né? Ele ser alguém que conheça profundamente algum tipo de matéria dentro da advocacia, aquele advogado que procure também, que ele é indicado por outros clientes, né? Pelo trabalho que ele já realizou dentro de um nome mais forte, ou o seu próprio nome, ser uma marca já afirmada que o advogado possa, que a sociedade, enfim, que os clientes possam lhe procurar. É mais ou menos essa estrutura. Eu acredito muito que quem se colocar dessa maneira, a pessoa vai ter futuro na advocacia independente dos tempos, né? Eu acredito que daqui 100 anos o advogado permanecerá como profissão, assim como a medicina, ou outras, né, que estão sendo julgadas o tempo inteiro, digamos assim, pelas tecnologias, né, a questão da inteligência artificial, etc. São temas de debates instigantes, mas a profissão vai se reinventar com certeza, né? Aquelas demandas de massa. Se você se posicionar como alguém hoje sem a estrutura adequada, que queira competir nesse mercado que é um pouco de commodity, assim, né, que é aquelas ações repetitivas, a pessoa terá bastante dificuldade. Então ela tem que ou se posicionar como um escritório que tenha uma gestão de excelência, ou uma especialização forte em algum tema da área, que ele seja procurado por ser por ter notório conhecimento em alguma matéria, ou realmente ele pode ter dificuldade aí de se posicionar dentro do mercado. Bacana esse teu posicionamento, que é o que a Laranja Maranguelo acredita também. Sim. Porque nós, né, que somos um escritório, começamos na parte de perícia, de perito do juiz, nos reinventamos para assistência, depois nos reinventamos para consultoria empresarial, depois os cursos, né? Então eu acho que é exatamente isso. A chave é o conhecimento, né? Sim, também achamos dessa forma. E bacana também que a gente conversou também um pouquinho nos bastidores, que o escritório de vocês é completamente diferenciado, né? Tu comentou comigo sobre os special cases, né? Sim. Que tu falasse um pouquinho
Não, muitos clientes, independente da área, nos procuram um pouco para questões estratégicas e de inteligências, né? Questões com urgência, que eles têm problemas para se resolver, que às vezes sequer existem profissionais que possam solucionar aqueles casos deles com conhecimento profundo, porque não basta o conhecimento, tu tem que ter a atitude e saber os caminhos para resolver, né? Então, muitos nos procuram e se aliam ao nosso escritório para solucionar casos das mais diversas áreas do direito empresarial, digamos assim, né, ao qual nós atendemos. Então, vai desde o produtor rural da ponta até as multinacionais de tecnologia, né? Então, a gente passa aí por diversos setores, né, da economia. E isso é desafiador, né? Todo dia tu tens uma coisa nova em cima da mesa, digamos assim, para enfrentar, né? Às vezes, durante o dia, várias coisas, vários setores diferentes para se tratar, né? Como eu comentei ali, do esporte, da questão para diversos tipos de setores da economia. Que legal. E essa parte, vocês investem também em visitas em campo, assim, diligências, para entender bem o negócio? Muito, muito. Eu gosto muito de conhecer mercados, né, de conhecer setores, né, da sociedade, de conhecer como funciona, né, distribuição, marketing, outras áreas da empresa de gestão, né? Então, eu acho que para te conversar hoje com um empresário, tu precisa saber do que ele está falando, né? Sim. E a maneira e a linguagem que ele está falando, né? Tem que te aproximar muito dele, né? Então, tu conheceres pessoas, tu conheceres mercados, conhecer o dia a dia do teu cliente é muito importante. Bacana. Então, eu quero te agradecer muito pela essa entrevista, foi super esclarecedora. Eu queria que tu deixasse uma palavrinha final para os nossos empreendedores que já estão há longo tempo, que estão começando. Não, eu agradeço a oportunidade aqui de estar com a Cláudia falando sobre empreendedorismo. Eu acredito que na nossa profissão e também nas outras profissões, esse desafio do empreendedor atual, ele tem espaço hoje dentro da sociedade, mas que se faça, antes de empreender, projetos realistas, né? Que se revisem bem esses projetos, para que não entrem e não percam tempo de vida, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, em projetos que não sejam sólidos, né? Então, procurem parceiros, conversem com as pessoas, né? Acho que vale muito a pena perder tempo conversando com pessoas que conheçam esse mercado, e as pessoas estão dispostas a fazer isso. Testando as suas teses, né? Testando as suas teses para saber se realmente elas têm fundamento de mercado. É isso que a gente fala para os nossos clientes e tenta assessorar eles da melhor maneira possível, né? Que procurem assessorias que sejam realmente especializadas, de contadoria, advocacia, para que deem esse suporte inicial àquela pessoa que está indo ao mercado. É isso. Então tá. Tá bom? Obrigado.